Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um beijo grande beijo para todo mundo. Esperando que você esteja bem de saúde. E hoje, então, a gente vai começar a nossa primeira videoaula agora com um conteúdo mais inédito. Mas antes de começar a aula para valer, que vai ser sobre o absolutismo inglês, as suas peculiaridades e características próprias, eu queria falar para você um pouquinho como que vai ser o andamento, como que vai ser a dinâmica desse nosso encontro aqui. Você vai ver que, além desse vídeo, eu estou disponibilizando também para você um plano de estudo para te organizar, para te mostrar quais são também os pontos mais importantes que você tem que compreender desse nosso bate-papo agora. Além disso, está indo uma apresentação em DataShow, que vai ser mais ou menos como se fosse a minha lousa. Então, na apresentação em DataShow, você vai ter ali algumas datas, algumas informações importantes. Ah, e outra coisa, é uma videoaula. Então, a nossa dinâmica aqui ela é completamente diferente da dinâmica de uma sala de aula presencial. Então, se em algum momento você perdeu alguma informação, você perdeu alguma data, algum nome, não tenha medo de pausar o vídeo, retornar, escrever com tranquilidade, com calma, porque a videoaula ela possibilita tudo isso mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, tem bastante coisa pra gente conversar, tá? Então abre lá o DataShow, pega aí o seu caderno, dou até uma pausa aqui. Pega aí então o seu caderno, pega aí tudo que é necessário para a gente começar esse bate-papo, tá bom? O nosso tema da aula 15 da apostila 2 é, portanto, as peculiaridades, as características próprias do sistema absolutista que veio a aparecer na Inglaterra. Porque, ao contrário de outros absolutismos que acabaram aparecendo no território europeu, como principalmente o francês, que talvez seja o grande exemplo do absolutismo político, o absolutismo da Inglaterra ele tem algumas contradições, ele tem alguns pontos que acabaram levando ele não só a ser o primeiro absolutismo a se consolidar na Europa, mas também ser o primeiro absolutismo a ter lá a sua queda. Então vamos lá. Para a gente começar essa conversa, vamos bater um papinho, vamos recordar o que é o absolutismo. Lembra que o absolutismo ele vai ser um sistema político que vai imperar no território europeu durante grande parte da Idade Moderna. Talvez seja a grande característica administrativa dos reinos europeus nessa era moderna. Portugal vai ter, Espanha vai ter, a França com o famoso Luís XIV, o Estado sou eu, a ideia de que o rei ele era o centro das atenções francesas, o rei Sol. E a Inglaterra, todas essas grandes nações, elas tiveram lá suas ideias absolutistas. Então vamos recordar o que é o absolutismo. Lembra que o absolutismo nada mais é do que a figura do rei concentrando em suas mãos absolutamente todos os poderes nacionais. Então, a partir ali da Idade Moderna, os reis, os imperadores, algumas rainhas, como, por exemplo, rainhas que vão aparecer na Inglaterra, todas essas figuras reais concentravam em suas mãos os poderes políticos e administrativos, que são os poderes clássicos de qualquer rei. Então, a ideia de você fazer uma lei, uma taxa, um tributo, um imposto. Além disso, esses reis, eles teriam o poder econômico, e quando eu falo poder econômico, não é o poder da riqueza propriamente dita, mas é o poder de você poder interferir na economia, que vai ser uma prática muito enraizada ao absolutismo, que é o denominado mercantilismo, aonde a figura do Estado, a figura do rei, ela decide os caminhos que seriam traçados pelas economias dos respectivos países. Então, se um rei quisesse que uma nação produzisse um determinado produto, aquela nação tinha que produzir esse determinado artigo e por aí em diante. É o chamado dirigismo estatal. O Estado, ele dirige a economia, não só dentro da nação, mas pouco a pouco, a gente vai conversar isso em próximos vídeos, muitas nações europeias teriam as suas colônias americanas. Então o rei, com esse mercantilismo, ele não só ele decidia a economia dentro do seu país, mas também as economias coloniais. Tá? Além disso, os reis eles também teriam os poderes sociais, então ele personifica a ideia da nação. O próprio Luís XIV, né, ele fala isso, o Estado sou eu sou a França, eu simbolizo a França. E no caso da Inglaterra, já que a gente está tendo uma aula de absolutismo inglês, no caso da Inglaterra de maneira específica, o rei, ele não só
ele tem o poder político, mas ele também vai ter o poder religioso. Ele era ali a figura de liderança religiosa dentro dessa Inglaterra. Então vamos lá. Esses reis absolutistas, para eles conseguirem ter poder, eles precisavam se apoiar tanto em teóricos como também em camadas sociais importantes. Entre os teóricos mais importantes, a gente conversou isso já em sala de aula, você tem o Nicolau Maquiavel, a ideia do príncipe, e também a ideia do Thomas Hobbes, na Inglaterra, a ideia de que o homem é o lobo do homem. Lembra que o Thomas Hobbes, ele fala que o homem é mau por natureza, e apenas um poder centralizado e forte seria capaz de promover a preservação da propriedade privada e também a manutenção da ordem social. Então vamos entender algumas ideiazinhas para a gente compreender. Ah, esqueci uma coisa importante. Para esses reis, eles terem poder nas suas mãos, eles acabaram se apoiando em determinadas camadas sociais. Por exemplo, na França. Na França, os reis eles se apoiaram não só na Igreja Católica, mas também na nobreza. Tanto que você vai ler isso depois no seu livro-texto, Luís XIV ele vai acabar fundando o chamado Palácio de Versalhes, que era para atrair o apoio da nobreza aristocrática, a nobreza da terra. Portugal, por exemplo, acabou se apoiando numa burguesia mercantil, numa burguesia que era voltada a um comércio marítimo e também ao clero católico. Na Inglaterra é que a gente vai ter a tal da contradição que eu comecei esse vídeo falando. Por quê? Como a gente viu, o absolutismo inglês ele começa ali em 1534, numa atitude extremamente inesperada, uma atitude extremamente audaciosa do então rei inglês, que era daquela dinastia importante, a dinastia de Tudor, o tal do Henrique VIII. Lembra que em 1534, o Henrique VIII ele vai promover o ato de supremacia, separando a Inglaterra da Igreja Católica. Você tem uma causa explícita desse ato de supremacia, que é aquela questão do Henrique VIII querer se separar da Catarina de Aragão, casar com a Ana Bolena. Isso aí é a causa explícita. Porém, o ato de supremacia, essa ruptura que a Inglaterra faz com a Igreja Católica, isso tem alguns outros motivos escondidos nas entrelinhas. O primeiro deles é o seguinte: na Inglaterra, muitos ingleses, incluindo o próprio rei, eles se incomodavam um pouco com a intervenção que o Papa promovia na política inglesa, Papa que residia lá em Roma. Naquela época, não era muito comum você ter papas fora da Itália. Todos os papas eles eram italianos. Então você tinha um italiano, que era a figura do Papa, que interferia na política, interferia bastante na política inglesa. Isso incomodava um pouco uma série de britânicos, esse fato de um estrangeiro interferir na vida política da Inglaterra. Um segundo ponto é que o Henrique VIII, em 1534, ele andava bastante descontente com algumas atitudes da Igreja Católica. Entre elas, a assinatura do Tratado de Tordesilhas, aquele tratado feito pela Igreja Católica que dividiu a América entre Espanha e Portugal apenas. A Inglaterra, que até 1534 era católica, a Inglaterra ela meio que se sentiu renegada, ela meio que se sentiu prejudicada. Aliás, isso é um sentimento geral da Europa nesse momento. Então, seria uma maneira de mostrar a indignação inglesa ao Tratado de Tordesilhas. E um terceiro ponto é que o rei da Inglaterra ele precisava se mostrar forte perante os outros reis europeus. Pensa comigo. Em 1534, você tem três grandes reis que estão consolidados no cenário europeu. Você tem o rei da Espanha, que chegou na América, né? Lembra que os espanhóis chegam na América. Você tem o rei de Portugal, que promoveu a expansão marítima, então isso mostrou a força do rei português perante o território europeu. E você tem a França. O rei da França ele sai muito fortalecido após a Guerra dos 100 Anos, uma vez que a França ganha essa Guerra dos 100 Anos, aliás, em cima da própria Inglaterra. Então Henrique VIII ele viu nessa atitude de se separar da Igreja Católica a possibilidade de mostrar sua força, a possibilidade de mostrar o seu poder perante as outras figuras reais. O problema é o seguinte: em quem o Henrique VIII ele poderia se basear? Ele acaba tendo o apoio do parlamento britânico. O parlamento, em 1534, ele não era essa força governamental
que é até hoje na Inglaterra. Ele era muito mais ali um tipo de uma assembleia de conselheiros monárquicos, de conselheiros reais. Tanto que naquele tempo, a participação do parlamento era uma participação relativamente pequena, limitada. Apenas uma nobreza e uma alta burguesia, uma burguesia extremamente enriquecida, é que girava ao redor aí do trono do rei. Mas o Henrique VIII, ele chama o parlamento para apoiá-lo nessa atitude de romper com a Igreja Católica. Olha só a contradição. Na Inglaterra, a ideia do absolutismo, e o que é o absolutismo? O absolutismo são as outras pessoas do país não terem poder político. O absolutismo é o poder administrativo totalmente concentrado nas mãos dos reis. Só que na Inglaterra, para ele conseguir romper com a Igreja Católica, o rei Henrique VIII, ele chama o parlamento, que é talvez um dos grandes canais de participação política que o resto da população tem dentro de um país. Então, todos os reis que passaram pelo trono inglês, necessariamente, eles tinham que ter ali algum tipo de conversa, eles tinham que ter algum tipo de aproximação com o parlamento. É um casamento. O Henrique VIII, eu sei, é estranho, é uma contradição mesmo, mas o Henrique VIII, para ele ter poder, ele acaba se concentrando, ou melhor, ele acaba se apoiando no parlamento britânico. A partir desse apoio, o Henrique VIII, então, ele vai ter o poder político, o poder típico de um rei, e o poder religioso, já que na Igreja Anglicana, o líder religioso não é um papa como na Igreja Católica, mas a figura do rei, ela acumula em si também a ideia do poder religioso, de liderança da Igreja Anglicana. E a partir daí, então, a gente começa a ter esse absolutismo, muitos burgueses e até mesmo nobres que faziam parte do parlamento acabam aplaudindo a atitude do Henrique VIII, porque a partir dali, entre outras coisas, você não teria mais que pagar um dízimo, e esse dízimo iria lá para Roma, era um imposto que você tinha que pagar para a Igreja Católica, e esse imposto não ficava na Inglaterra, ia lá para Roma. Então muita gente acaba justamente aplaudindo, muita gente acaba aclamando essa atitude do Henrique VIII. O Henrique VIII, ele é o rei que dá o pontapé inicial ao absolutismo inglês. Porém, o momento mais importante desse absolutismo, o momento de ápice desse absolutismo, vai vir com a sua filha, uma das suas várias filhas, a Rainha Elizabeth I. Rainha Elizabeth I, que vai governar de 1558 a 1603, na viradinha do século XVI para o XVII. Essas datas todas que eu estou te passando, tá lá no Datashow que eu mandei para você, tá bom? A Rainha Elizabeth